Fala pessoal, eu me chamo professor Marlon Santos e hoje eu vou fazer um breve resumo do livro que é extremamente conhecido da romantista e escritora inglesa Emily Brontë, que é O Morro dos Ventos Uivantes. Este livro é um dos maiores clássicos ingleses da literatura e, por incrível que pareça, foi o único romance da escritora Emily Brontë, mas fez e faz um grande sucesso até hoje. Então bora comigo para o resumo do livro. O título O Morro dos Ventos Uivantes é uma homenagem à zona rural onde se encena a história, localizada no interior da Inglaterra. Ficamos sabendo dos fatos principalmente a partir dos relatos da governanta Nellie Dean, que testemunha tudo o que se passa na casa da família Earnshaw. Pode-se dizer, de modo geral, que a narrativa é bastante sombria. Em 1801, o Sr. Earnshaw adota um menino jovem, pobre e desamparado. Possivelmente órfão, descrito como cigano por ter a pele escura, a criança foi encontrada nas ruas de Liverpool e foi levada para a fazenda dos Ventos Uivantes. O trecho que narra a chegada do menino à casa é bastante descritivo. O patrão tentou explicar o que acontecera, mas como estava morto de cansaço, tudo o que conseguiu entender durante o resplanete da senhora resumia-se a uma história em que falava de o ter encontrado faminto e sem abrigo, a vaguear pelas ruas de Liverpool, tendo-o tomado ao seu cuidado e tentando encontrar quem o reclamasse. Porém, como ninguém sabia a quem pertencia e o tempo e o dinheiro escasseassem, achou preferível trazê-lo para casa, para não entrar em despesas desnecessárias, pois não desejava devolvê-lo à situação em que o encontrara. É segundo a perspectiva de Nellie, a governanta, que sabemos o que se passa na casa dos patrões e a reação dos envolvidos. Há uma preocupação em narrar com vigor o espaço físico. Sabemos que o menino foi encontrado nas ruas de Liverpool e a condição do garoto e do senhor que o adota. Entregue à própria sorte, a descrição do garoto é de cortar o coração. Sujo, maltrapilho, faminto, não nomeado, sem ter para onde ir, esmolando na rua. Earnshaw se compadece daquela infância abandonada, tenta encontrar seus responsáveis sem sucesso, e pensa que a única forma de efetivamente salvar o garoto é trazendo-o para casa. Assim que o menino é recebido pela família, o Sr. Earnshaw pede que a governanta lhe dê banho, o vista com roupas limpas e o deite junto com seus filhos. A casa da família fazia parte de uma propriedade rural intitulada Alto dos Vendavais, nome dado porque o local existiam fortes vendavais, sendo a propriedade vítima de diversas e frequentes tempestades. Por ser no topo de um monte, a casa sofria com as fortes tempestades e vendavais. A propriedade pertencia há gerações a uma mesma família tradicional, que eram os Earnshaw, tanto que no seu interior era possível ler o nome de um antepassado, Harrington Earnshaw, seguido de uma data 1500. O romance é extremamente descritivo. Salta aos olhos a riqueza de detalhes narrados durante toda a visita à propriedade. O telhado não tinha forro, exibindo-se em toda sua nudez aos olhares curiosos, exceto nos locais onde ficava escondido atrás de uma prateleira suspensa cheia de bolos de aveia, ou atrás de presuntos defumados, de vitela, carneiro e porco, que pendiam das traves enfiadas. Por cima da chaminé enfileiravam-se velhas escopetas já sem empréstimo em um par de pistolas de arco. Sobre o rebordo, à guisa de enfeite, 3 latas de chá pintadas de cores garridas. O chão era de lajes brancas e polidas. As cadeiras eram antigas, de espaldar, pintadas de verde, havendo também 1 ou 2 caldeirões negros e pesados, semi-ocultos na sombra. Nenhum detalhe escapa à descrição. O olhar do narrador percorre desde o chão até o teto, passando pelo detalhe do feitio e da cor da mobília e dos mantimentos exibidos. Após levá-lo para a fazenda, o casal Earnshaw dá ao garoto abandonado nas ruas de Liverpool o nome de Heathcliff, um filho que já tinha morrido. O menino de pele escura, como um cigano, é criado pela família como filho, ao lado dos 2 outros filhos de Hampshire, Catherine e Hindley. Hindley, na altura com 14 anos, rejeita Heathcliff assim que o rapaz chega,
devido à sua origem humilde, e permanece o detestando anos a fio. Catherine, por sua vez, possui alguma resistência inicial, mas logo aceita um novo membro da família e tornam-se grandes amigos. Apesar de ter recebido a mesma criação dos irmãos, a narradora explica que persiste nele qualquer coisa da sua origem trágica. Ao descrevê-lo, são usadas as seguintes palavras: é um cigano de pele escura no aspecto, e um cavalheiro nos modos e no trajar, ou melhor, tão cavalheiro como tantos outros fidalgotes rurais, um pouco desmazelado talvez, sem contudo deixar que essa negligência o amesquine no seu porte altivo e elegante, se bem que taciturno. O que ninguém poderia imaginar é que o menino iria se apaixonar pela irmã adotiva, e bem-nascida Catherine Earnshaw. Catherine também adorava Heathcliff. Dizia-se que o maior castigo que ele podia dar era separá-lo do rapaz. Após a morte do pai, Hindley, que desde sempre detestou Heathcliff, deslocou para viver com os criados. Depois, gradativamente, foi apertando o cerco, privou de ir às aulas e o incumbiu de tarefas desgastantes, como qualquer outro criado. Numa época em que os casamentos eram mais acordos comerciais do que propriamente gestos de amor, o destino de Catherine já estava traçado pela família: arrumar um marido oriundo de uma família com posses. O eleito foi Edgar Lytton, dono da Granja dos Tordos, filho de uma família cara e de nome, vizinho da propriedade dos Earnshaw. Catherine aceita casar-se com Lytton, apenas porque percebe que não poderia casar com o irmão adotivo. Durante um dia comum, Heathcliff escuta conversas entre Catherine e a governanta Nellie, onde a moça confessa que apenas não se casaria com Heathcliff porque a união estragaria sua reputação e status social. Frustrado com o que ouviu da amada e com enlace com outro, Heathcliff deixa a fazenda. Quando retorna, já se trata de um verdadeiro cavalheiro, poderoso e repleto de rancor. Catherine fica então dividida entre dois homens, o marido, Edgar Lytton, e o irmão adotivo. Infelizmente, o destino da moça é trágico. Catherine morre, dando à luz a uma bela menina. Heathcliff, inconformado com a perda da amada, promete se vingar de todos aqueles que proibiram a relação. Apesar de ter um enredo bastante simples, centrado em um triângulo amoroso, chama a atenção a riqueza de detalhes com que a história é contada e a complexidade sentimental dos personagens principais. Uma das coisas que chamam mais atenção no livro é o fato da autora ter colocado seus personagens com traços reais, com defeitos, repleto de defeitos, provocadores de intrigas e carregados de raiva, frustração, muitas vezes injustificadas. Se pensarmos que naquele período histórico os livros serviam apenas como literatura de informação e os personagens eram figuras exemplares, perfeitas, percebemos que o impacto de Humor dos Ventos Vivantes causou nos leitores dessa obra.